Saudade, né, minha filha? Do que, prof? De aula presencial? Eu também tô, mas a gente precisa continuar aí focados no nosso estudo, no desenvolvimento dos nossos conhecimentos, e é por isso que eu tô aqui hoje de novo para falar para vocês sobre dois movimentos, um que eu adoro e outro que eu detesto, e são eles então, futurismo e dadaísmo. Aí, no livro de vocês, na apostila de vocês, começa falando do futurismo e depois fala do dadaísmo. Eu, que sou diferentona, vou começar pelo dadaísmo e depois eu vou falar do futurismo, ok? Para que vocês entendam por que de um eu gosto e de outro eu não gosto. Bom, então vamos começar com esse que é legal, né? E por ser legal, a gente já vê aí um ícone da música, do mundo pop dos nossos dias, fazendo uma referência, então, à forma com que ela age, à forma com que ela se apresenta à sociedade, dessa maneira bem nonsense. Então, aqui, ó, primeira característica ou primeira ideia por trás do dadaísmo é essa ideia de nonsense, de questionamento da racionalidade, de saída do que é tradicional, do que é conservador, para um questionamento muito forte da nossa sociedade. Então, esse ícone pop aí, Lady Gaga, que não canta talvez as músicas que eu mais gosto, mas que pela sua postura, pela forma com que ela rejeita tudo aquilo que é imposto a ela, é um motivo da minha admiração. Então, nessa imagem aí, ela tá usando aquela roupa de carne, né, para receber alguns prêmios da MTV. E foi completamente questionada e rechaçada pelos veganos, vegetarianos, porque seria um absurdo ela estar usando esse tipo de vestimenta. Mas, quando ela foi falar a respeito disso, ela quis exatamente mostrar que a gente está vivendo numa sociedade que valoriza a materialidade e que nós vamos acabar sendo ou restando apenas a nossa carne para ser comida pela sociedade, pelo mundo, e numa referência mais real pela terra mesmo quando a gente morre. Então, mostrar que a gente tem que ser além disso. Muito bacana, a atitude, tá? Não vamos pensar aqui que eu sou defensora do uso abusivo de carne e tudo isso, não é essa questão que eu estou comentando, mas a forma com que ela faz o seu protesto. E falando em protesto, isso é o motivo do dadaísmo ser chamado de anti-arte, pela sua forma de ser não considerado muitas vezes uma vanguarda, aquela que puxa as outras modificações, mas sim por ser uma arte de protesto, vai ser chamada por alguns de anti-arte. Por isso também, em relação ao menosprezo a tudo aquilo que é tradicional, a crítica à forma de fazer arte e, consequentemente, à sociedade, que nesse período ainda está muito vinculada aos críticos de arte, aos museus, ao que é determinado, ao que é definido como valor artístico e, então, não dando abertura a novas possibilidades. Torna-se, assim, o dadaísmo um ataque à racionalização, então, a vontade de deixar o ilógico transparecer e tem um objetivo aí, chocar as opiniões. E esse choque de opiniões, a gente já pode fazer um parâmetro com o contexto histórico. Lembrem-se, início do século XX, nós temos um nacionalismo exacerbado, um territorialismo exacerbado, que vão levar aí à guerra. E vai ser entendido pelos dadaístas como um momento de carnificina. E os questionamentos, então, vêm exatamente em relação às atitudes que o homem, que o ser humano toma em função dos seus desejos, em função daquilo que ele quer alcançar, né? Então, questiona e critica a guerra. A gente pode dizer, né, trazer para vocês como os primeiros passos desse movimento dadaísta, o desenvolvimento das ideias de Hugo Boll, no ano de 1916, que se muda para Zurique,
na Suíça, um lugar neutro na Primeira Guerra Mundial, então um lugar que ele encontra aí vazão para a sua forma de fazer arte, a sua nova forma de entender o que é arte. E aí ele vai formar o que é chamado de cabaré Voltaire, um espaço destinado às manifestações artísticas, às performances, aos recitais poéticos, e esses recitais poéticos que vão ser chamados de poemas sonoros, muitas vezes sem sentido, muitas vezes aí um combinado de várias palavras que questionam exatamente a forma antiga, tradicional de fazer poemas da literatura tradicional, né? Que tinha uma métrica muito bem definida, que fazia as suas combinações muito bem executadas, e agora esses poemas sonoros, eles vão para outro caminho, para esse caminho ilógico, para esse caminho irracional. Isso também reflete na filosofia dadaísta, muito baseada na ideia de niilismo, que é nada mais do que o nada, a negação daquilo que é imposto. Então, a negação de qualquer dogma, de qualquer regra social. Mikhail Bakunin, inclusive, vai falar aí sobre a destruição da guerra e como, a partir de uma destruição, a partir daquilo que se transforma em nada, a gente pode ter criação estética, criação arquitetônica, criação artística, né? Também a gente vê outras manifestações do dadaísmo muito interessantes, como a colagem e depois o ready-made. Vamos falar primeiro da colagem. Tem uma inspiração cubista, né? Os cubistas já estavam fazendo isso, mas dá um avanço, vão ser chamadas de fotomontagens. Essas fotomontagens nada mais são do que recortes de revistas e jornais e depois a colagem, né? Colocadas aí num outro suporte, num novo suporte, criando montagens satíricas e muitas vezes absurdas. Isso pode ser construído, pode ser realizado ao acaso, que é muito ligado ao dadaísmo. Então, a palavra dada, ela foi sorteada do dicionário pelo Hugo Ball, e esse acaso, essa incoerência vai mostrar também como as fotomontagens podem ser construídas. Mas algumas fotomontagens têm uma construção crítica, são bem utilizadas, bem estudadas como vai ser a sua formação. Aqui a gente tem um exemplo, um dos grandes expoentes dessa forma de fazer o dadaísmo é a Hannah Rock, que vai, então, recortar vários elementos de revistas e de jornais e vai dispor sobre um novo pedaço de papel. Percebam aqui, inclusive, as palavras, algumas palavras que vão sendo colocadas. O título da construção da obra também é muito interessante. Reparem aqui, ó. Corte com a faca de cozinha Dadá, através da barriga de última cerveja da época cultural Weimar, na Alemanha. Também parece um sorteio de palavras que vão sendo construído e formando essa obra. A gente tem alguns elementos aí na imagem que são do passado e outros que são do presente, porque a Hannah Rock, ela está pensando exatamente nessa construção do presente, alinhada com ideias do passado e ressignificando também o mundo contemporâneo a eles. Vou pedir para você pausar um minutinho o vídeo e encontrar imagens conhecidas aí nesta obra de arte. Bom, o ready-made, que talvez então seja a forma dadaísta mais conhecida pela maioria das pessoas, vai ser nada mais, nada menos do que a exposição de objetos do dia a dia, fabricados industrialmente, como o urinol, e que recebe algumas modificações, como a fonte. Então, o urinol de cabeça para baixo ganha uma nova significação. E então, essa alteração de significados. Urinol, enquanto objeto industrial para uso cotidiano, tem uma função, e a fonte, enquanto obra de arte, vai ter outra função. Então, essa ressignificação faz parte do ready-made.
Ela vai questionar o que constituía-se como obra de arte, então quem estava ali para dizer o que é e o que não é obra de arte, além de atacar as noções de valor material de uma obra de arte, que vamos pensar aí nos valores de venda, de revenda e dos materiais que são utilizados, por exemplo, para serem feitas essas obras. Aí a gente vê algo que a gente, algo que a gente já discutiu lá naquela aula sobre o inicinho das vanguardas europeias, né, que trouxe para vocês exatamente a fonte do Marcel Duchamp, grande aí destaque desses ready-mades. Outros artistas dadaístas, além desses que a gente falou, né, o Marcel Duchamp, o Hugo Boll, a Hannah Rock, nós temos o Francis Picabia, o Hans Arp, Man Ray e Kurt Schwitters. Eu escolhi aqui uma imagem do Man Ray para a gente discutir um pouquinho sobre ela, como ela se constrói com elementos diferenciados e já fabricados, prontos, né? Uma máscara africana e um ser humano, né, uma mulher, que se colocam aí para referenciar essa ovalidade dos seus rostos, mas um no campo material e um no campo humano, né? E traz também a referência à arte africana, esse primitivismo. E percebam, isso é uma fotografia. E a escolha da fotografia em preto e branco, mesmo num período em que já havia e já estava se desenvolvendo as fotografias coloridas. A escolha pelo preto e branco é também uma escolha consciente. Bom, aí a gente chega no movimento que eu falei para vocês que eu não gosto. E vocês vão entender um pouco por que eu não gosto. Não é que eu tenho um desgosto em relação aos quadros, em relação a isso que se produz. Mas o meu desgosto vem como historiadora e como uma pessoa preocupada com o desenvolvimento social da ideologia desse manifesto futurista. No ano de 1909, o Marinetti escreve esse manifesto e ressalta aí algumas questões que são importantes para este grupo. O livro de vocês tem itens mais desenvolvidos, eu selecionei aqui algumas partes que eu queria falar com vocês, que eu queria discutir. Bom, eles dizem: queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a velocidade, o salto mortal, a bofetada e o murro. Então, a ligação da velocidade com a violência, é isso que para mim me incomoda um pouco. O tempo e o espaço morreram ontem, vivemos já o absoluto, pois criamos a eterna velocidade onipresente. Então, agora a gente vai só olhar para frente, deixa o futuro, deixa o que passou para trás e vamos ao desenvolvimento. Queremos glorificar a guerra. E olha o que vem em seguida: única higiene do mundo. Entender momentos de guerra, momentos de crise, como inclusive a pandemia que a gente vive agora, como um momento de higiene do mundo, ou seja, quem está morrendo é porque precisava morrer, é um pensamento muito perigoso, porque assim a gente está eliminando as pessoas. Custam vidas esse pensamento. E essas vidas são sempre pessoas queridas para alguém, fazem parte de uma família. Pense, então, nas pessoas próximas a você. Você queria que elas fossem eliminadas a custo de uma higiene do mundo? Faça uma referência com o Thanos de Vingadores, o ato que ele toma, pensando exatamente nessas ideias. Tem a glorificação também do militarismo, do patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas. Eles continuam, e aqui, para mim, o triste fim, né? Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de todo tipo. Então, deixe o conhecimento, o cientificismo para lá. Nós queremos ver como que isso vai atingir a tecnologia e como que a gente vai se desenvolver. O que vale é a tecnologia, a ida adiante, né? Combater o moralismo, o feminismo e toda vileza oportunista e utilitária. Então, esse manifesto vai me incomodar um pouco nas ideias que são colocadas. Aí,
esse manifesto que não se delimita, que não se fecha em nenhum ramo artístico, que seja as artes visuais, que seja a pintura, vai rapidamente chegar acompanhando outras manifestações, como os arquitetos, os compositores, os poetas, os designers, os cineastas, os pintores e os escultores, que vão se inspirar nesse manifesto e vão começar a fazer os seus trabalhos inspirados nessa ideia. Eu trouxe para vocês aqui um projeto arquitetônico do italiano Antonio Santella, do ano já de 1919, no qual ele implanta, ele coloca aí muito dessas ideias tecnológicas, velocidade, expansão, modernização. A grande altura desses prédios, o uso do ferro também é algo bem moderno, a ligação com outros espaços, porque as velocidades e as comunicações estão em processo de desenvolvimento, isso tudo, então, inspirado pelo Manifesto Futurista. Aí, o livro de vocês traz essa relação entre Marinetti e Mussolini. Benito Mussolini, esse líder fascista que vai se inspirar pelas ideias de Marinetti e das ideias, então, do futurismo. A gente destaca aqui para vocês as bases ideológicas. A primeira, anticlerical, contra a igreja e qualquer manifestação religiosa. Por mais racional que você queira ser, a gente não pode ser contra a religiosidade, porque a fé está presente no mundo. Mesmo que você seja ateu, mesmo que você seja descrente, as pessoas ao seu redor têm as suas crenças e elas precisam ser respeitadas. Então, esse ódio está sendo disseminado, proliferado. A ideia também antissocialista, lembrem-se que esse período vê os movimentos de um lado fascista e de outro socialista crescendo em dois polos contrários, além do irredentismo, essa busca pela retomada dos territórios que haviam sido perdidos. E como que a gente retoma isso? Não vai ser de forma pacífica, vai ser através da guerra, e por isso a política externa agressiva, que é essa paixão pelo movimento da violência, da guerra, sempre entendendo violência e guerra como ferramentas úteis para a busca do alcance dessa velocidade. Essas ideias, então, vão encontrar campo, vão encontrar espaço nos regimes nazifascistas, pelo Mussolini e, inclusive, pelo Hitler. Mas e a pintura, professora? Como que a pintura vai ser realizada? Bom, depois um pouco do manifesto futurista, vai existir o manifesto da pintura futurista, que vai delimitar como devem ser realizadas as obras que vão ser incluídas nesse movimento futurista. E aí, uma das delimitações é a ideia da construção de linhas de força e de uso de cores e de formas que remetem ao movimento, que remetem à velocidade. Aqui a gente tem uma das ramificações, que é chamada de orfismo, que ela é mais abstrata, mais colorida e que dá ênfase aos contrastes de cor e seu uso. Essa forma, então, com que ela vai sendo realizada em movimentos circulares, dá uma ideia de movimento, de velocidade. É uma obra de Robert Delaunay, intitulada Ritmo número 1, e esse contraste de cores quer trazer a ideia do movimento. A outra forma de fazer pintura futurista é chamada de raionismo, e aqui a gente vê com mais detalhes o uso dessas linhas de força. Bem, no raionismo, há uma associação do método cubista que fragmentava os ângulos, que fragmentava a forma e alia ao uso do movimento pelos futuristas. Essa técnica do movimento dos futuristas é exatamente o que eu disse das linhas de força. É a repetição de uma mesma linha para dar uma ideia de trajetória, para dar uma ideia de movimento. E aí a gente vê aqui na obra da Natália Goncharova, o ciclista, essa repetição das linhas. Olha, percebam em vários lugares da obra essa repetição das linhas, para que a gente perceba, que a gente entenda que está se movimentando, não só no corpo, mas também no objeto, né? Na bicicleta. Aqui
Na próxima imagem, isso vai ficar bem evidente. O dinamismo de um cão na coleira, no qual o Giacomo Balla reflete, não, né? Retrata as perninhas do cachorro como se ela estivesse andando, que ele está andando bem rapidinho, né? Além do seu rabinho balançando. Essa repetição da linha é o que é chamado, então, de linhas de força. A gente vê também na pessoa que leva este cão e, inclusive, na coleira que está sendo colocada aqui. Bem, além desses artistas que eu destaquei, a gente tem também o Giacomo Balla, dessa imagem, Umberto Boccioni, o Luigi Russolo e Mikhail Larionov, como desenvolvedores desse futurismo. Claro, lembrem-se, nesse momento, muito de uma forma individual, mas tratados também como um grupo. Beleza? Na próxima aula, acho que a gente já chega no surrealismo, que é muito legal, muito bacana. E tem alguns vídeos para vocês assistirem, tem tarefinha para fazer. E não deixem de se cuidar, de se manter sãos na mente e sãos no corpo também. Tchau, galera. Até mais.